Vamos lá, Rocha Vicente, existe muita literatura sobre o povo judeu, né? Até porque são mais de 4.000 anos de história. Eu li um livro há um bom tempo atrás, né? Do Jacques Attali, inclusive foi até criticado aí por alguns membros da comunidade judaica, que se chama Os Judeus, o Dinheiro e o Mundo. Bom, o povo fundador do monoteísmo, né, e da ética no capitalismo foi também o criador do sistema bancário, né? Enfim, há uma relação diferenciada aí dos judeus com o dinheiro, né? Acredito que você de casa também deve ter se perguntado. E principalmente, uma imensa capacidade de superar crises. Como o senhor vê isso, Rocha Vicente? Existem muitas situações que traçam um paralelo sobre essa questão dos judeus com a questão do capitalismo. Inclusive, essa foi uma das ideias assim nefasta, né? Quando o Partido Nazista ele é fundado em 1920, né? Através da sua liderança lá, Adolf Hitler, uma das coisas que ele condenava, ele apregoava, é que ele dizia que os judeus eles eram fundadores do sistema capitalista, do liberalismo econômico, e que eles tinham sido um daqueles que eles chamam punhalada pelas costas para a traição da nação alemã e fazer com que os alemães não crescessem, né, como uma nação que despontaria na Europa. Então, essa foi uma das causas. E existe muito preconceito também ligado a essa questão, mas uma das coisas que, assim, não falando como um homem secular, mas utilizando exatamente o conceito, essa questão dessa capacidade, assim mesmo como você citou, assim, por tudo aquilo que eu falei, né, por toda essa linha cronológica traçada pela história do nosso povo, o nosso povo ele teve que ressurgir das cinzas por várias vezes. E nós temos um personagem na literatura do nosso povo que ele se chamava Oholiab e Betsalel. Na realidade, um era um artífice artesão, né, e o outro era seu ajudante. E esse homem, Betsalel, que é chamado de Betsalel nas traduções João Ferreira de Almeida, ele foi o homem que foi escolhido por Moshe. E ele não só foi escolhido por uma capacidade de ser bom na questão de ser um exímio artesão para a confecção daquilo que nós conhecemos como o tabernáculo do deserto, né? Todos nós já ouvimos alguma gravura ou alguma história. Esse homem foi dotado de um espírito de sabedoria, de inteligência, né? Hormá, Biná, como nós chamamos, e não só desses dois qualificações, mas também como do Espírito do Eterno. Então, o Holiav, Betsalel, ele conseguia identificar a essência do coração daquela pessoa. Quando o nosso povo ele estava cativo no Egito, que ele foi libertado, eles saíram de lá com ouro, com prata, com pedras preciosas. Os egípcios entregaram isso. A literatura talmúdica ela vai relatar que isso foi uma forma de realizar uma reparação sobre aquilo que aconteceu com o cativeiro, ou seja, com a vida de escravidão, né? Quando se é escravo, você não tem direito a posses, você tem malemar a sua vida. E essas pessoas, elas saíram do Egito e eles foram levando esses bens, esses pagamentos, e isso foi utilizado futuramente para a construção daquilo que nós conhecemos como o Mishkan, ou tabernáculo móvel do deserto. Então, ali tinham peças de ouro, peças de prata, peças de bronze, e esse homem ele foi dotado desses três espíritos exatamente para poder medir ou para avaliar a intenção do coração. Isso é muito interessante, porque muitas das vezes as pessoas elas pensam na ideia de fazer doação, fazer caridade, de fazer obras de justiça social, mas na realidade o coração daquela pessoa não está na essência daquilo que ela está fazendo. Ela está simplesmente procurando muitas das vezes uma promoção, ela está fazendo um marketing pessoal, onde ela está atrelando a sua imagem àquilo que se faz, e a gente sabe que há um ganho positivo disso. E o Betsalel, ele tinha essa capacidade. Ele tinha essa capacidade de saber se aquela pessoa, de fato, ela estava fazendo aquilo ali porque ela ama o Eterno e porque ela deseja estar junto com o Eterno, ou se simplesmente ele estava dando aquilo ali porque ele queria não chamar a atenção, exatamente mostrando que o seu coração não fosse inclinado a dar. Então,
essa, assim, traz um paralelo sobre essa questão dessa história, de como nós nos relacionamos com o dinheiro, falando exatamente agora aqui como um religioso e não como um homem secular, dessa visão capitalista da coisa. Não é a ideia falar sobre capitalismo como regimes, né, de países que adotaram. A gente sabe o que deu certo e o que não dá certo. Isso aí é só abrir os noticiários que a gente colhe essas informações. Mas essa capacidade, né, quando o nosso povo ele sai do Egito e ele está aos pés dos sinais para receber, que foi o maior presente que a humanidade poderia ter recebido, foi quando Moisés ele desce e ele entrega as tábuas da lei. E antes de Moisés subir, porque demorou muito tempo, 40 dias no cume da montanha, as pessoas achavam que Moisés ele não retornaria mais, que ele não voltaria, e eles espremeram o seu irmão Aharon para lhe construir um bezerro na sua forma de ouro. E aí eles tiveram que dar os seus pendões, os seus pendentes, e aquilo configurou para o Eterno como algo extremamente abominável. Nosso povo passou por muitas situações ruins depois dessa situação. Por quê? Estávamos acabando de sair de uma situação de cativeiro, e deuses pagãos, a mão forte do Eterno, sobrenatural, foi lá e resgatou o seu povo. E o Eterno mostrou para Moisés uma moeda, meia moeda, como nós chamamos do shekel judaico, uma meia moeda de fogo. E a simbologia, o que representa exatamente dessa moeda de fogo, era que exatamente a essência do coração daquele doador estava relacionado a essa capacidade de fazer porque ama, ou seja, fazer porque quer estar próximo do Eterno, e não simplesmente aquele que participou. Todos aqueles que foram, de uma certa forma, compungidos a contribuir para a confecção daquilo que foi o pecado abominável, realmente eles puderam ser separados por aqueles que estavam representados com aquela meia moeda, ou seja, o meio shekel de fogo. Porque isso aí fala exatamente sobre essa capacidade que nós temos de, quando o Betsalel ele recebe isso da parte do Eterno, e nosso povo teve que passar por N situações, o nosso povo ele teve que se renascer novamente, né? Por exemplo, uma segunda história, se ainda me dá o tempo, quando o nosso povo passou pela questão do Holocausto, que foi uma das maiores mazelas da humanidade, onde Hitler intentou mesmo destruir o nosso povo, em 1953, o Estado de Israel moderno ele foi construído. Ele foi dado a ordem para que os judeus retornassem. E em 1953, houve uma tratativa da Alemanha de indenizar o nosso povo por todas as casas, por todas as propriedades que foram roubadas, o dinheiro, as posses dos nossos irmãos judeus. Era uma forma de compensar. E nós tínhamos ali o estadista Ben-Gurion, que foi o primeiro-ministro, e ele tinha uma visão muito prática da coisa. Mas, ao outro lado, nós tínhamos Menahem Begin, que era um político israelense, onde ele, quando percebeu que o Estado de Israel iria dar o seu pontapé, o seu start com o dinheiro alemão, ele não quis aceitar. E isso dividiu a opinião do nosso povo. Menahem Begin, no dia da convenção, no Knesset, no parlamento israelense, ele fez um discurso muito forte, contando a própria situação do pai dele. Ele falando que o pai dele, junto com outros judeus de Benin, que estavam numa localidade, eles foram levados até um riacho e mais de 500 pessoas simplesmente afogaram. Mataram todo mundo ali naquela situação. E ele fala assim, você acha que eu vou aceitar vender a nossa honra por causa da questão do dinheiro? Então os advogados vieram, né? E da Alemanha falaram, não são os mesmos alemães, eles estão arrependidos, eles querem fazer a reparação do dano e tal. E na votação foi acordado de que Israel aceitaria. É fato que Israel começou, eles ofereceram na época 3 bilhões de marcos, isso na década de 50, que corresponderia aí mais ou menos a 800 milhões de dólares, e esse foi o dinheiro que foi iniciado. Então, a gente pode analisar os dois prismas, né? A gente pode analisar as duas situações, né? A ideia daquilo que nós vivemos no deserto, nos relacionamos com o dinheiro e tendo que pegar dos egípcios, que também não foram menos ruins do que
os alemães no seu período, e depois nós tivemos essa outra característica que também traz essa ideia de que o nosso povo, ele é um povo resistente, um povo duro, um povo perseverante, um povo que não se deixa dobrar. E essa ideia, né, de construir o Estado a partir do momento daquilo que nós reputamos como indenização, que de fato o foi, mas eu acredito que não repara o dano até hoje, porque a ferida também na alma judaica promovida por todos esses acontecimentos acabaram tornando o coração do nosso povo também um pouco endurecido sobre essa capacidade do perdão, tendo em vista as atrocidades que vivemos no passado. Então, eu acredito que essa capacidade que o Eterno deu a Bezalel de conhecer a ideia do coração voluntário e também de ser um excelente manipulador da pedra, do ouro, da prata, dos tecidos, e fazer com que o nosso povo prosperasse no deserto, ela alega exatamente um diferencial para o nosso povo, né? Um povo que tem essa capacidade de saber bem trabalhar com os bens e fazer com que aquilo ali venha a prosperar. Só que o dinheiro em si, como eu já tinha falado no comentário anterior, ele não é um fim em si mesmo. O dinheiro, ele tem, sim, uma aplicação que ele deve ser empregado no bem-estar ou na manutenção de uma comunidade, de uma casa, de uma cidade, um povo, mas ele também tem que ser voltado, ele também tem que ser dedicado para que aquele que sofre, aquele que padece, aquele que está próximo de nós e passa situações de dificuldade, ele merece receber dessa parcela. Ou seja, é a nossa obrigação em relação a condução do dinheiro.